Entramos em edição extraordinária para esclarecer uma dúvida que está aparecendo na internet nas últimas horas, já que o Congresso norte-americano aprovou a lei que bane o TikTok do território Yankee. Se você não sabe o que é Yankee, pesquise por New York Yankees que você vai entender o que é. Bom, tem algumas pessoas aqui no Brasil se perguntando se o TikTok será banido do Brasil também. Acho importante a gente esclarecer esse assunto, mesmo que para algumas pessoas essa resposta seja óbvia, porque não é todo mundo que nasceu sabendo, e eu acho que esse é o tipo de informação que vale a pena compartilhar, inclusive para quem está meio perdido no assunto, também para aproveitar para explicar por que teve esse projeto de lei nos Estados Unidos, o que acontece a partir de agora, por que o TikTok está sob essa ameaça de banimento e explicar o que vai acontecer aqui no Brasil com o seu aplicativo preferido de dancinhas. As pessoas ainda estão dançando no TikTok? Eu tenho minha dúvida, acho que não. A gente fazendo outro tipo de vídeo que não seja de dancinha por lá. Saúde de dancinha passou, não passou? Bom, sem as gravadoras está um pouco difícil, né? Sem a Universal para fornecer as músicas ficou um pouco difícil para ByteDance. Então vamos lá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com amigos e familiares que estão meio perdidos e achando que o TikTok será banido do território nacional. O que está acontecendo? Faz tempo que os governos dos Estados Unidos, e quando eu falo governos, eu falo tanto a gestão Donald Trump quanto a gestão Joe Biden, e aí tanto republicanos quanto democratas, não importa, os dois lados da política norte-americana pensam da mesma forma, estão querendo banir o TikTok dos Estados Unidos ou, pelo menos, retirar o controle que a ByteDance tem sobre o TikTok ou sobre a versão norte-americana do TikTok. Quem controla o TikTok nos Estados Unidos é a chinesa ByteDance e o governo norte-americano, ou os governos, já que as duas gestões pensaram da mesma forma, entendem que pelo menos 170 milhões de usuários dos Estados Unidos contam com seus dados nas mãos dos chineses que fazem, segundo os governos estadunidenses, sabe lá Deus o que com os dados desses norte-americanos. E para o governo ou para os governos dos Estados Unidos, isso é um enorme problema que eles não podem deixar acontecer. Afinal de contas, a nação americana é soberana e jamais que os dados dos seus cidadãos poderiam estar nas mãos ou correr o risco de estar nas mãos do governo chinês. Se isso é real ou não, é difícil dizer. Bem difícil, não sou eu aqui que vou afirmar se isso está acontecendo ou não. Por outro lado, tem aqueles que defendem que realmente os dados que são enviados para o TikTok são trabalhados, sabe lá Deus de que forma, e não há garantia de nenhuma de que o TikTok esteja protegendo esses dados dos usuários e que o governo chinês não esteja de olho nessas informações. A ByteDance se defende dizendo que os dados dos usuários norte-americanos do TikTok não ficam nos servidores chineses, já ficam em servidores que estão nos Estados Unidos e que eles estão trabalhando ativamente para reverter essa situação para continuar a operar dentro do território norte-americano. Alguns legisladores dos Estados Unidos afirmam que essa lei não é para banir o TikTok dos Estados Unidos, mas pode ter esse efeito prático. Por quê? A lei prevê que terão que pagar multa e responder legalmente todas aquelas plataformas que oferecem o TikTok como serviço ou que armazenam ou hospedam o aplicativo da rede social em seus servidores. Isso inclui, obviamente, a Play Store e a Apple App Store, que são as duas principais lojas de aplicativos para smartphones do mercado, e ninguém gosta de pagar multa nos Estados Unidos e o resultado disso seria o desaparecimento do TikTok das duas lojas. Na verdade, a gente também tem que ver o contexto político desta causa e, só para vocês terem uma ideia, nesse ano nos Estados Unidos
temos eleições presidenciais. O Joe Biden já se pronunciou sobre o assunto, dizendo que se a lei for aprovada, já foi aprovada pelo Congresso, tem que passar pelo Senado para depois ter a sanção presidencial. Ele já confirmou que vai sancionar a lei de banimento do TikTok. O mesmo vai acontecer no Brasil? Não, porque são países diferentes. Não se preocupe, o Brasil não vai banir o TikTok, não nesse momento, e acho que também nem depois, porque o Brasil não tem problemas com a China. Nem a atual gestão, nem a gestão anterior tinha essa questão de, meu Deus, os dados dos cidadãos brasileiros estão armazenados em servidores chineses e o governo chinês tem acesso a esses dados. Isso pelo menos não passa pela cabeça dos políticos brasileiros e não é uma preocupação real e imediata. Os Estados Unidos está fazendo isso por conta de uma questão específica de alegação de suposta espionagem, já que os chineses são, no mínimo, adversários políticos declarados dos norte-americanos. Então os motivos são outros, as razões são outras. Qualquer coisa que você lê ou ouvir sobre o assunto que aponte para um banimento do TikTok no Brasil, isto é uma fake news, isto é uma falácia, isto não tem conexão com a realidade prática, porque temos a nossa própria legislação, temos a nossa própria visão sobre o assunto e não há essa mesma perspectiva, pelo menos aqui nos gestores, nos políticos brasileiros não existe essa perspectiva. Lá nos Estados Unidos, os usuários do TikTok estão realmente muito bravos. Eles foram na porta do Congresso para protestar sobre o assunto, porque, afinal de contas, assim como acontece no Brasil, o TikTok é uma plataforma popular nos Estados Unidos e também tem os interesses comerciais. A gente sabe muito bem que, por exemplo, muitos artistas da área da música têm no TikTok uma excelente plataforma de divulgação de suas peças, de suas canções, e muitas músicas que vieram para o mainstream, que vieram para o mercado, passaram pelo TikTok primeiro, e esse banimento do TikTok pode significar, por tabela, perda de visibilidade e perda de dinheiro para alguns artistas e alguns ativos. Então, para resumir, pode ficar tranquilo para você que gosta de fazer dancinha no TikTok, ele não será banido no Brasil, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. De novo, para ser banido do Brasil, precisaria passar pelo mesmo processo que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Alguém precisa criar um projeto de lei, tem que ser votado no Congresso, aprovado no Senado e depois passar pela sanção presidencial. E eu não creio que esse rito vai acontecer tão cedo com tanta facilidade, até porque as visões políticas sobre o TikTok são muito diferentes aqui do que nos Estados Unidos. E é por isso que o TikTok pode ser banido a partir de agora no território norte-americano. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que estão na dúvida se o TikTok ficará no Brasil ou não. E acesse targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Siga o blog nas redes sociais para ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias. Eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.